Receba a paz do Senhor, irmãos e irmãs, noiva do Cordeiro. Que Deus venha te abençoar nessa noite poderosa. Deus venha, em nome de Jesus, o Cristo, abrir as portas do céu sobre ti e te dê a bênção, a paz, a providência, a vitória, para a honra e glória do poderoso nosso Deus. Nós realizamos uma enquete a respeito de 2 temas para pensarmos juntos em uma live. O tema foi verdadeira fé e autoridade espiritual. O tema verdadeira fé venceu, o tema verdadeira fé teve bem mais votos que o tema autoridade espiritual. Na verdade, foram 7 votos de diferença entre um tema e outro, até nesse horário, até agora, 7 votos de diferença. Mas nós glorificamos e exaltamos, amados, o nome do Senhor pela oportunidade de estar transmitindo a palavra de Deus na rede social, nessa internet, em forma de live, para a tua vida. Senhoras e senhores, você que for entrando aí, convide amigos, amigas, convide irmão, irmã, entra aí, comenta, dê o seu joinha, diga aí de onde você está pensando junto conosco, compartilha essa live que nós vamos juntos meditar sobre o tema verdadeira fé. A verdadeira fé. Como que se agrada a Deus? Qual seria essa verdadeira fé realmente, senhoras e senhores? Que nós venhamos meditar juntos, pensar juntos acerca dessa dádiva de Deus, dessa riqueza espiritual que o Senhor está trazendo para nós nessa noite de hoje. Que nós venhamos juntos estar na presença do Todo-Poderoso. Entra aí, compartilha, dá uma boa noite, a paz do Senhor. A gente já vai entrar neste assunto poderoso aqui, que é a verdadeira fé. O que seria essa verdadeira fé? Toda honra e glória dada a Jesus nosso Senhor. Senhoras e senhores, nós não vamos estar nos delongando muito, nós vamos entrar no assunto. Você que pode, você entra aí, curte este vídeo, compartilha, entra com fé, porque eu tenho a certeza que você vai sair daqui deste vídeo edificado pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está ouvindo, assistindo, vendo essa live, quando você está compartilhando ela com alguém, você está fazendo com que alguém também seja edificado pelo poder da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Senhoras e senhores, vamos entrar aqui logo no assunto, que é um assunto bastante interessante, que é a verdadeira fé. O que é a verdadeira fé? O que seria essa verdadeira fé? Se o tema é a verdadeira fé, nós vamos conseguir entender que se tem a verdadeira fé, existe também uma fé que é falsa, uma fé que é falsificada. Porque se tem a verdadeira, é porque existe também uma que é falsa. Quando nós falamos de fé, a maioria de nós vai entender e responder se alguém nos questionar e dizer o que é a fé. A maioria de nós usamos um trecho bíblico e dizemos, olha, a fé
é o firme fundamento daquilo que não se vê, é das coisas que se esperam. A maioria de nós responde com este texto bíblico, mas a pergunta aqui nessa live, nessa noite de hoje, é o que realmente seria, o que realmente é a verdadeira fé, a fé que agrada a Deus, a fé que provém de Deus. O que seria e o que é a verdadeira fé? A palavra fé, ela é uma palavra hebraica, uma palavra que está escrito nos textos bíblicos originais. A fé quer dizer emuná. Fé é emuná. E o que é emuná? Emuná quer dizer ser fiel ao que eu creio. Fé é emuná. Emuná é ser fiel ao que eu creio. Então, automaticamente, nós vamos entender que a fé é ser fiel àquilo que eu creio. Essa seria a verdadeira fé. A verdadeira fé é ser fiel àquilo que eu creio, ser fiel a quem eu sirvo, ser fiel ao meu Deus. A palavra fé quer dizer emuná. Emuná diz ser fiel ao que eu creio. Ser fiel ao que eu creio e uma verdadeira fé é algo que nos faz pensar de uma forma extraordinária. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo, irmão. Ser fiel ao que eu creio. A palavra fé, que no sentido hebraico é emuná. Emuná quer dizer ser fiel ao que eu creio. Nós vamos ter um entendimento bem maior do que é a verdadeira fé. Como eu já disse, se há uma verdadeira fé, existe também uma fé que é falsa. A questão nessa noite de hoje é: qual tipo de fé estamos oferecendo a Deus? Qual tipo de fé temos a Deus? Uma fé falsa ou uma fé verdadeira? A fé verdadeira a Deus, que é emuná, ser fiel ao que creio. Todos nós aqui já ouvimos falar que exercícios físicos faz bem ao nosso corpo, à circulação sanguínea, faz bem à saúde da humanidade. Exercício físico faz bem para que nós não venhamos ser um povo sedentário, venhamos ter uma saúde boa, podemos estar trabalhando a nossa saúde através de exercícios físicos. Isso é automaticamente uma crença, podemos dizer por aqui, uma crença mundial, que a maioria dos países hoje eles incentivam a sua população a praticarem exercícios físicos, porque a crença é que exercício físico faz bem para a saúde, e essa crença, ela não pode mudar a vida de ninguém. Porque em diversos países, até mesmo no nosso país, que é o Brasil, nós vamos entender que a maioria de nós temos a consciência, o entendimento e já ouvimos falar que um exercício físico faz bem para a saúde. Mas nós vamos colocar uma porcentagem mínima da população brasileira que pratica realmente o exercício físico. Então você vai entender que há duas divergências, que a crença, o saber, o acreditar que exercício físico faz bem para a saúde, a maioria acredita, a maioria sabe. Só que poucos fazem realmente o exercício físico. Poucos colocam em prática essa atitude de praticar o exercício físico. Mas a maioria sabe que exercício físico faz bem para a saúde. Mas a minoria
pratica o exercício físico. A questão seria: qual é a diferença? A crença, o acreditar, é que o exercício físico faz bem para a saúde. A atitude é praticar e realizar o exercício físico. Se eu só saber apenas que exercício físico faz bem, a minha vida não será mudada. Se eu apenas saber que exercício físico faz bem à saúde, a minha saúde não irá mudar em apenas saber disso. A minha saúde só mudará quando eu colocar em prática aquilo que eu acredito, aquilo em que eu creio, aquilo em que eu confio. Se eu acredito que o exercício físico faz bem e eu coloco o exercício físico em prática, eu automaticamente tenho um retorno de fazer bem à minha saúde. Está aqui uma grande diferença de crer para atitude. Tiago diz que a fé sem obra ela é uma fé morta. A verdadeira fé se consiste em não apenas estar presente em cultos, não apenas estar presente nas igrejas. A verdadeira fé se consiste em mudar as atitudes. A verdadeira fé se consiste em ser fiel àquilo que eu creio, mudar as minhas atitudes, mudar assim o meu posicionamento diante das situações. Porque fé é ser fiel ao que eu creio. Como assim? Eu te explico. Apenas acreditar não muda a nossa vida. O que muda as nossas vidas são atitudes de quem acredita e atitudes tomadas de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito. Emuná, fé, ser fiel ao que eu creio. A fé sem obra, ela é uma fé morta. Então, se eu digo ter fé em Deus, mas as minhas atitudes são contrárias àquilo que eu acredito, na verdade a minha fé é uma fé falsa, é uma fé morta. Eu apenas conheço, eu apenas sou conhecedor, mas eu não sou um praticante. Então há uma grande diferença, senhoras e senhores, da fé verdadeira para uma fé falsa. Eu vou te dar um exemplo. Eu creio que se eu orar, Deus pode mudar a situação da minha vida, da minha família, da minha casa. Eu creio que a oração, ela é o meio de comunicação com Deus, e a oração ela pode muito em seus efeitos. A oração abre porta onde não tem porta. A oração faz a mão de Deus se manifestar e se movimentar em meu favor. Mas se eu não orar, apenas saber que a oração pode mudar a minha vida, não vai fazer que a minha vida mude. Eu preciso ter atitudes que correspondam àquilo que eu acredito. Eu preciso ter atitudes que correspondam àquilo que eu creio. Eu preciso entender que se a fé sem obra é morta, eu preciso entender que as minhas obras vão revelar, as minhas atitudes vão revelar aquilo que eu realmente creio e acredito para a honra e glória do Senhor. Então, a fé verdadeira, ela se consiste em ser fiel àquilo que eu creio. A fé verdadeira se consiste em ter obras que estejam de acordo com aquilo com que eu acredito, com que eu confio. Se eu fizer um jejum a Deus, eu sei que esse jejum vai me dar poder espiritual, autoridade espiritual, esse jejum vai me aproximar de Deus. Eu
creio nisso, eu acredito nisso. Mas se eu não fizer o jejum, eu não irei participar, eu não irei comer dos frutos e que o jejum pode me oferecer. Nós precisamos entender fé verdadeira e fé falsa. A fé verdadeira, ela é ser fiel àquilo que eu creio. A fé verdadeira tem que ter atitudes de acordo com aquilo que eu acredito e confio. Uma fé falsa vai trazer a nós apenas o conhecimento. Uma fé falsa é quando alguém diz para nós assim, não, eu sei que orar muda a minha vida. Eu sei que orar pode trazer um milagre para mim. Eu sei que clamar a Deus vai me aproximar do Senhor. Mas esta mesma pessoa não clama, não ora, não busca. Então ela é apenas uma conhecedora, um conhecedor. Ele apenas acredita, mas não coloca em prática. Mas fé quer dizer emuná, que é ser fiel ao que eu creio. Tiago disse, a fé sem obra é morta. Então a verdadeira fé se consiste nestes dois pontos. Quais são os dois pontos? Ser fiel ao que eu creio e as atitudes e as obras da minha fé, da minha vida, tem que estar de acordo, em concordância com aquilo que eu acredito. Não adianta eu falar que eu acredito no poder da oração se eu não orar. Não adianta eu falar que eu acredito no poder do jejum se eu não jejuo. Não adianta eu acreditar que o Senhor, nosso Deus, está no controle de tudo se eu me desespero em uma situação a qual vai me deixar sem saída, sem objetivo, sem saber o que fazer. Ao invés de eu confiar e me agarrar em Deus, eu me desespero. Isso não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é você ser fiel ao que você crê. É você confiar e esperar no Deus que tudo pode. É você crer que a oração pode mudar a vida e orar, fazer oração. É você crer que a adoração te aproxima de Deus e você adorar a Deus. É você acreditar que você vai morar no céu, que você é um povo escolhido, que Jesus morreu por você e você ter frutos e evidências e atitudes de acordo com aquilo que você acredita. Que Deus venha te abençoar nessa noite poderosa. Louva a Deus pela tua vida. Deus te abençoe ricamente e poderosamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe. Nós estaremos aí durante a semana colocando mais 2 temas em votação para que nós venhamos meditar juntos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo.